Olá, seja muito bem-vindo ao programa La Vie est Belle, A Vida é Bela. Hoje o nosso convidado especial é o Dr. José Aloysio Vieira, mais conhecido como o Dr. Xuxo. Ele é médico nefrologista e um dos fundadores da ProRim. Muito obrigada pela tua participação, Dr. Xuxo. E a primeira pergunta, como a gente sempre começa aqui no programa, é: o que é uma vida bela para você? Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Você já é uma youtuber famosa, e isso é bom para nós, para a ProRim, para todos que estão aqui, para todos os seus amigos, né? Olha, uma vida bela é uma vida produtiva, é uma vida feliz, é se preparar para a vida, que a vida se torna bela. Ter um propósito de vida. E um grande propósito na vida, para a vida ser bela, no meu entender, é ser bom. Sem ser bom, você não consegue ter uma vida bela. Nós, por exemplo, lá na Fundação ProRim, nós primamos pelo fato de que o nosso sonho, o nosso objetivo é ajudar pessoas. Então, você ajudando pessoas, você se dá. Você tenta ser bom, você tenta ter a mão estendida e com isso respeitar o próximo, e com isso a vida realmente se torna bela. E quais foram os teus 3 acontecimentos mais felizes da tua vida? Olha, uma noite dessa nós tivemos um jantar, vou te dizer, vou contar isso aqui pela oportunidade que tem. Nós tivemos um jantar da diretoria da Fundação ProRim, alguns amigos e tal, porque a direção executiva da ProRim, ela estava sendo passada do Dr. Marco Vieira, que é meu filho, para o Maicon Truppel da Silva Machado. Maicon Truppel Machado, desculpe, Maicon, que é um funcionário da Fundação ProRim há 27 anos. Ele começou na Fundação ProRim como seu primeiro emprego e está lá até hoje e galgou todos os degraus para chegar hoje na presidência da ProRim. Então eu disse lá que uma das coisas felizes para mim, uma das coisas boas que aconteceu na minha vida era no dia daquele jantar, porque os dois estavam assim na minha frente e eu disse, ó, tudo que eu fiz, tudo que eu trabalhei, tudo que nós vivenciamos aqui na Fundação ProRim, desde o primeiro dia, quando essa fundação era só um estatuto, só um papel, até chegar à grandeza que ela é hoje, foi graças ao meu e o esforço de muita gente. Mas hoje eu tenho certeza que ela está em boas mãos, está na mão de vocês dois. Um, meu filho, realmente, e o outro, eu poderia dizer, meu filho profissional, né? E eles, tenho certeza que eles vão tocar para frente a Fundação ProRim, porque eles têm habilidade, foram fazer cursos, etc., e experiência para serem um presidente do conselho e outro presidente da execução das coisas na ProRim, o chamado CEO. Então esse é um. Você quer mais 2? Isso, são 3. 2 Puxa, acontecimentos mais a vida felizes. A vida da gente é cheia de coisas boas, né? Deus dá uma vida tão boa pra gente que nas menores coisas a gente nem nota, porque elas acontecem todos os dias. Por exemplo, acordar bem, ver o sol, enfim, viver já é um presente, né? Já é uma coisa boa. Eu tenho uma casa na praia de Barra Velha que eu me acostumei a fazer o seguinte, eu sou um homem de fé, né? Eu acostumei a fazer o seguinte, eu quando chego lá na praia e a minha casa fica de frente para o mar, eu vou lá, abro as cortinas, olho o mar, a grandeza do mar e eu rezo um Pai Nosso em agradecimento por estar ali, pela minha vida da minha família, poder usufruir das coisas que Deus colocou pelo menos ali, né, naquele local, que é maravilhoso. E traduz realmente, se a gente ficar pensando, a grandeza de Deus. E isso faz a vida bela. Falta mais uma. Mais uma. Puxa, tá tão difícil entre muitas coisas. Eu acho que eu vou
dessa uma fazer 3 ou 4. 4. Eu acho que foi os dias que os meus filhos nasceram. O primeiro, por ser o primeiro, uma coisa inusitada, né? Para qualquer um, para qualquer mãe, para qualquer pai. Ele nasceu lá nos Estados Unidos enquanto eu estava fazendo a minha especialidade, né, de nefrologista na cidade de New Orleans, Louisiana. O primeiro filho foi assim uma maravilha. E isso se repetiu no segundo, que também foi lá nos Estados Unidos, e depois o Marcos, que veio a nascer aqui em Joinville, maternidade Darcy Vargas. E passaram-se os anos, aí eu casei novamente e aí surgiu a Georgia, que hoje é a princesa da casa. Você ter, assim, na minha idade já, todo mundo pensa que eu sou avô dela, né? E nesse momento da vida da gente, ter uma filha é um presente indescritível, né? É um presente maravilhoso. Então, por isso que eu sou um homem muito agradecido a Deus, porque eu realmente tenho recebido da graça muitas coisas, né? Não que Deus dê tudo de mão beijada, mas os caminhos que esse teu livro mostra, só lendo o prefácio aqui atrás, as pessoas lendo o prefácio aqui atrás, elas já vão ver que existe uma série, né, de conselhos para você superar as dificuldades e ter uma vida realmente bela. Teria outras coisas boas da minha vida que aconteceram comigo. A minha ida para os Estados Unidos para estudar, né? Meu primeiro casamento também foi uma maravilha. Esse segundo da mesma forma. Poderia ficar a tarde inteira aqui, o dia inteiro falando alguma coisa boa que aconteceu comigo. O segredo é o amor. É ser bom e amar as pessoas, né? Uma das coisas também que é importante né, é você perdoar. Nem sempre você concorda com a tua esposa ou com as pessoas que estão de volta de você. Para você ter uma vida boa, o teu coração tem que ser do perdão, um coração mais, vamos dizer assim, mais amolecido, um coração que consiga entender o outro lado. Não só aquilo que você faz, aquilo que você quer, tem que prevalecer. Não, tem que conversar bastante, etc. Ter uma família unida, uma família de fé em algo superior, em Deus, ela é muito importante para que a vida da gente se torne realmente bela. Dando o que você comentou dos 3 principais acontecimentos que te deixaram mais feliz na tua vida, você comentou da ProRim. Eu queria que você falasse um pouco o que te motivou, porque você é um dos fundadores da ProRim, né? O que te motivou a fundar a ProRim? Eu quando voltei dos Estados Unidos, eu ganhei uma máquina de hemodiálise de um paciente meu lá dos Estados Unidos para começar aqui. Ele perguntou assim, o que você tem lá no Brasil para eu poder ajudar de alguma coisa? Eu disse, olha, lá, isso era lá nos anos 70, lá não tem nada, nós vamos começar do zero. Aí ele disse, então eu vou te dar uma máquina de diálise. E aí nós começamos a trabalhar e nós notamos que existia pouca gente que ia no nosso consultório privado, que pagava a consulta, que podia pagar os exames. E tinha muita gente no Hospital São José, que era um hospital municipal, como é até hoje, em que não tinha dinheiro para fazer aquele tratamento lá. Então nós começamos a pensar o que nós poderíamos fazer para tudo aquilo que a gente tinha aprendido no exterior, né? A gente pudesse aplicar naquela gente que eram as pessoas que realmente necessitavam. E aí eu consultei outros médicos daqui, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Curitiba, consultei os empresários de Joinville para saber que tipo de associação, uma fundação, uma sociedade anônima, o que nós faríamos
para poder tratar aqueles pacientes que ainda não tinham um tratamento adequado. E surgiu então a fundação, porque era uma entidade que podia receber recursos privados, recursos públicos, recursos individuais, recursos de empresa, e a fundação veio a se tornar um auxiliar muito grande do Estado, né? Muito grande do governo, vamos dizer assim, de quem é responsável pela saúde de todos. E essa instituição hoje é maravilhosa, que já fez 2.000 transplantes, tem 150.000 pessoas em hemodiálise, tem unidades aqui em Santa Catarina, né? E tem unidades também lá no Tocantins, né? Temos 9 unidades diferentes e estamos inaugurando, agora vamos inaugurar em curto espaço de tempo uma nova unidade em Balneário Camboriú, inauguramos uma unidade em Mafra, agora recentemente. Mafra já tem há 20 anos, mas melhorando, aumentando, etc. E se tornou realmente uma entidade de grande valor para a sociedade. Muito bom. E o que você acha que contribuiu com o sucesso da ProRim? Muito amor, muito respeito ao doente, a vontade de querer ajudar, persistência, não desistir nunca. Outro dia eu vi alguém dizer assim: sabe qual é o caminho para a desgraça? Sabe qual é o caminho que você vai se tornar infeliz? É a desistência. Se você tem um sonho, se você tem um propósito, por mais difícil que ele seja, corra atrás. Não desista. Há momentos, lá dentro da Fundação ProRim é a mesma coisa, na minha vida particular é a mesma coisa, na vida de vocês é a mesma coisa. Há momentos que a gente diz: não dá, vamos desistir. Mas não desista, que a vitória é dos persistentes. Que bonito. E o que fazer, o que você costuma fazer nestes momentos que você tem vontade de desistir? Porque isso é um sentimento, às vezes até, não é que normal, mas uma vez na vida já deve ter... Lê esse livro. É mudar a tua cabeça, mudar o teu coração. Sabe, quando a coisa está ruim, te junta os bons. Quem é o bom? É o pai, é a mãe, é aqueles que te amam. Às vezes, eles também têm medo, né? Sim. Puxa, mas você vai se meter nisso? Será que dá certo? Será que não dá certo? E você tem que ter uma força interior para você tocar para frente. É verdade. E quais são os teus princípios e valores, né? Porque aqui no livro até tá, os princípios para uma vida bela, leve e abundante. Mas quais são os teus princípios e valores que você considera fundamentais para uma vida bem vivida? O amor vem na frente de tudo. Você não pode ser um bom profissional se você não ama a tua profissão. Você não pode ter um bom casamento se tu não ama a tua esposa. Você não será um bom pai, uma boa mãe, se você não amar os teus filhos. Tem histórias maravilhosas. Vou contar. Já que eu falei nisso, eu vou contar uma história aqui para você. Pode contar. Quando nós fomos fazer o nosso segundo transplante renal lá atrás, em 1980, tinha uma menina, eu diria uma moça de 17 anos, da empresa. O marido dela era funcionário da empresa VEG, era um trabalhador de chão de fábrica. E a mãe dela chegou para mim e disse assim: doutor, o que nós vamos fazer com a minha filha? Eu estou achando que ela está muito atrasadinha, ela disse assim. Ela está muito magra, ela está pesando só 33 quilos. Eu não vejo melhora nela. E eles moravam em Jaraguá, traziam a filha até aqui em Joinville 3 vezes por semana para fazer hemodiálise. E eu disse para ela assim: olha, a sua filha, até penso, o que será que essa mãe estava esperando da gente? Não, essa mãe, ela talvez quisesse ouvir assim: doutor, ela tem que tomar um remédio na hora certa. Você tem que trazer ela para fazer hemodiálise. Você não leva ela no sereno. Antigamente achava-se que o sereno fazia mal, né? Mas eu não disse isso para ela. Eu disse: olha, os rins da sua filha
São desse tamanho assim. Eles murcharam, ficaram bem pequenininhos e eles não vão funcionar nunca mais. A solução é nós fazermos um corte aqui no lado, na senhora, tirar o seu rim, um dos seus rins, porque a gente pode viver só com um. Tem gente que nasce só com um. Vão tirar um dos seus rins e colocar nela. E talvez isso dê certo. Tem poucas cirurgias assim, mas é alguma coisa que nós podemos oferecer para sua filha. E ela não levou 2 segundos, ela disse assim: e quando nós vamos fazer isso? Ela não pensou assim: é muito difícil, eu posso morrer, eu tenho que pagar. Ela não falou isso. Quando é que nós vamos fazer isso para salvar a minha filha? Esse é o verdadeiro amor de mãe. Ela tirar um pedaço dela para salvar a filha dela. Deus dá o caminho, mas é você que tem que fazer as coisas. Não cai do céu. Ai, meu Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Negativo. Não é por aí. Né? Me dê a graça, me dê a oportunidade, que eu vou lutar e vou vencer. Aí vai. Isso, eu até estava assistindo um vídeo que falava que muitas pessoas fazem orações pedindo coisas, né? Uhum. Que eu consiga comprar minha nova casa, que eu consiga ter meu novo carro, mas muitas pessoas esquecem de pedir o ser, para que Deus te dê mais coragem, mais força, mais sabedoria, mais entendimento para você alcançar estas coisas. Claro. Né? E é exatamente isso que você falou. É por aí. Muito bom. E qual é a habilidade que mais se destaca em você e por quê? Habilidade? Será que você não pode dizer isso para mim? Posso falar depois. Qual é a minha habilidade? Eu acho que a habilidade é assim, ó. A pessoa, para vencer na vida, ela tem que ter várias qualidades. Tá? Eu tinha um colega que ele só ganhava 10. 10. Foi para o científico, 10. No final do período ele já passou para o vestibular. Ele é uma pessoa que aprendia com muita facilidade, né? Estudioso. Ele se tornou médico, mas não foi um médico muito bom, não. Ele teve períodos bem difíceis na vida dele. Não é só estudar. Sim. Você tem que ter outras habilidades. Você tem que, por exemplo, ter um relacionamento com as pessoas muito bom. Porque as pessoas te ensinam, as pessoas te ajudam, sabe? Outra coisa que nós já acabamos de conversar, você tem que ser persistente. Você tem que ser trabalhador, não adianta ser estudioso e gastar o dia dormindo. Você tem que ir aprendendo. A vida vai te ensinando como você vencer. É só tu perguntar para tua mãe. Ela vai dizer tudo o que ela fez na vida para que hoje você fosse uma pessoa de sucesso. Uma das qualidades que eu vejo em você, que quando eu fui palestrar lá na ProRim, você foi muito atencioso, não só comigo, mas com todas as pessoas. Você sempre está sorrindo, mostrando uma alegria para as pessoas. Então isso eu achei muito interessante e passa uma energia boa para as pessoas. Essa é uma qualidade que eu quero compartilhar aqui com você, que eu percebi no primeiro dia que eu te conheci. Olha, é muito melhor levar a vida sorrindo do que chorando, né? Quem é que quer ver, né? Se a pessoa é alegre e você pode chegar perto dela, assim como você se chegou a mim lá na ProRim, né? Lá naquela festa, e você também já me convidou para vir aqui hoje, né? Que coisa maravilhosa para mim e provavelmente para você também. Então, por quê? Porque nós temos essa habilidade de conversar logo com as pessoas, né? E não ser aquela pessoa retraída, dura. Então, em vez de ser introspectivo, seja aberto. Mas eu não era assim quando eu era mais nova, eu me considerava tímida, só que com o passar do tempo
eu percebi que isso é algo que nós colocamos para nós mesmos. Porque ninguém é tímido. Nós que fazemos nós sermos tímidos. Exato. E hoje eu converso, é claro, na minha Tu vida... conversa ali com milhões de pessoas. É verdade. Isso é muito bom. Então, esse é até uma forma que eu quero compartilhar com você. Você que se considera tímido, é importante você olhar para dentro de si, porque ninguém é tímido. Nós que fazemos nós sermos tímidos. Como que você costuma equilibrar a tua vida pessoal, profissional e espiritual? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu agora tenho uma porção de tempo, quando as pessoas perguntam para mim, doutor, o senhor ainda trabalha, ainda está lá na ProRim? Eu digo, olha, você conhece a venda de carros? Tem os carros novos e os seminovos. Eu sou semi-aposentado. Então, eu agora, para essa minha filhinha de 6 anos, eu tenho tempo de ficar com ela, de brincar, de fazer as coisas que ela gosta. Ela vem dormir com a gente. E aí eu perguntei pro Dr. Marcos, que tem hoje 47, 48 anos, eu perguntei para ele, como é que era o pai no tempo que você era criança, assim como a Geórgia, né? Sim. Eu gastava um pouco do meu tempo com vocês, eu era um pai presente. Aí ele disse, pai, o pai, a gente tinha um campinho de futebol lá em casa, que eu tinha um terreno da casa muito grande, eu fiz 2 traves e a criançada vinha tudo para lá, e esse era o meu objetivo, das crianças virem para meus filhos não ficarem na rua, né? Então, cuidava dos filhos dos outros também, né? Uhum. E eles passavam ali o dia inteiro jogando futebol. Aos sábados a gente queria dormir um pouco, e à tarde, e que nada, não dava, porque era aquela barulheira, né? E aos domingos a gente ia no jogo de futebol, então eu comprei um uniformezinho para eles, e eles entravam em campo com o Jack, né? Nos bons tempos do Jack. E isso tudo ele me disse, olha pai, eu acho que o pai era um pai presente. Mas na verdade, naquela época, eu tinha muito mais afazeres. Era a época de produzir, era a época de se firmar como médico na cidade. Foi a época que nós começamos a fazer os transplantes renais, a fazer a hemodiálise, né? A fazer a especialidade crescer. Você tem um período de vida em que a tua vida é realmente mais agitada, que é o período de produção, vamos dizer assim, né? Aí depois a tua vida se torna uma vida um pouco mais, comandar um pouco mais aquilo que tu queres ou aquilo que tu não queres na vida, né? Mas a vida de trabalho, da juventude da gente, é uma vida também muito sadia, muito útil, desde que, como você perguntou, desde que você tenha fé. É uma vida que você tenha Deus na tua cabeça. Você não precisa estar rezando a toda hora, você não precisa nada disso, mas você tem que acreditar. Não é um fervoroso católico, nem protestante, nem espírita, nem isso, nem aquilo. Tem que acreditar que Deus está presente na tua vida. Isso eu defendo bastante. Eu tenho uma fé que nós temos um poder interior. Sim. Que podemos realizar qualquer coisa. Com Deus nós conseguimos... Tudo é possível. Tudo é possível. Então eu até faço bastante vídeos aqui no YouTube, onde eu compartilho essa mensagem para aumentar a nossa fé. E isso que você falou é muito importante. Como que você continua aprendendo e crescendo hoje? Deixa eu dizer mais uma coisa sobre isso aí. Minha mãe era uma mulher de uma fé muito intensa, muito fervorosa. Ela realmente acreditava. E ela dizia assim, fé é uma palavra com 2 letras. F de fazer, aquilo que nós estávamos conversando agora, a gente tem que ir fazer, e E de esperar em Deus. Então tu espera em Deus, tu vai fazer. O Mário Sérgio Cortella diz que a esperança que tu tem não é de esperar sentado. A esperança é do verbo esperançar, e aí atrás. É verdade.
Hoje eu até estava lendo a Bíblia e tem uma parte um artigo que fala: dê o primeiro passo e descubra. Porque você tem que dar o primeiro passo. Quando é leve, quando abre porta para você, é porque Deus está querendo que aquilo aconteça. E você tem que dar o primeiro passo, continuar dando passo de fé para acontecer. Agora, quando começa a ficar muito pesado, que não está dando certo, tem alguma coisa de errado. A gente tem que dar um passo para trás, analisar aquela situação para depois sentir aquele bem-estar, aquela paz interior para continuar seguindo em frente, né? Sempre dando o primeiro passo e descobrir se é a vontade de Deus. Você está dizendo exatamente o que a minha mãe dizia. Mas como ela era uma mulher de fé, ela dizia, olha, a escada começa pelo primeiro degrau. Você quer atingir lá em cima, mas começa pelo primeiro degrau. Agora, para você ir subindo os outros degraus, você diz assim, Espírito Santo pega na minha mão, que ele abre todos os caminhos. Isso é uma pessoa que tem fé, né? É claro que ele vai na frente, mas você é que tem que fazer, né? Sim, inclusive, já que você comentou do Espírito Santo, eu fui guiada pelo Espírito Santo para escrever este livro. Eu escrevi este livro em 3 meses e quando eu finalizei, eu li, revisei e afirmei para mim mesma. Fui eu que escrevi, porque eu senti uma paz e toda vez que eu escrevia, parecia assim que eu não lembrava de ter escrito. Transcendental. Porque foi uma paz imensa que eu sabia que aquilo que eu tinha ouvido do Espírito Santo, que era para eu escrever, essa jornada espiritual, que seria também a transformação de muitas pessoas, e não só a minha, mas de outras pessoas, isso se tornou um livro. Eu acredito muito no poder da fé e o Espírito Santo. Se você orar para ter o Espírito Santo com você todos os dias, você consegue ter todas as respostas que você precisa. Parabéns! Parabéns! A gente consegue entender, a maioria das pessoas consegue entender, pode perguntar para tua mãe. Quando a gente fica um pouco mais velha, que a gente diz, nós temos um pouco mais de experiência, mas você jovem assim, falar com essa firmeza sobre o Espírito Santo agindo na tua vida, é uma coisa, é um prêmio para você e é alguma coisa diferenciada. Mas que todos podem ter. Não há dúvida, não há dúvida. Mas sabe o que acontece? É mais fácil dizer assim, isso aí é papo furado. Vamos dar uma pitadinha de maconha. É mais fácil pra gente, né? Sabe? O caminho do mal é muito mais fácil do que o caminho do bem. Mais estreito. Né? Isso que você está dizendo aqui hoje é uma vitória. É uma vitória, porque muitos jovens igual a você vão ouvir isso e o campo está fértil, sabe? O campo está fértil. É só você semear nesses corações todos que te ouvem coisas do bem. Então, a primeira coisa que eu disse aqui, quando eu cheguei, você tem que ser bom. E você pode semear o bem para as pessoas ser boas. Parabéns! Obrigada. E por isso que eu decidi criar o programa La Vie est Belle, para trazer pessoas como o Dr. Xoxo com sabedoria de vida para compartilhar para vocês. Qual foi a maior lição que a vida te ensinou? A minha vida tem sido um aprendizado. A minha vida tem sido um aprendizado no meu dia a dia, nas fases que eu passei na minha vida. Assim que eu, quando era de menino, e aí fui para o ginásio, tive a coragem de, mesmo sendo filho de um torneiro mecânico e de uma professora, dizer assim, eu vou para os Estados Unidos, quero aprender, quero ser como eles próprios dizem, né? We are the number one. Eu queria ser o number one, né? Qual é a maior lição que eu tive? Sei lá, eu acho que eu ouvi os conselhos da minha mãe, do meu pai. Meu pai dizia assim, não fume. Mas não foi porque ele dizia não fume para mim, é porque ele não fumava.
Ele era o exemplo. Talvez a maior lição, então, seja o exemplo. Tu tem que dar o exemplo. Sabe? Eu estou falando aqui em amor, ser bom, trabalhar, ter fé, ter persistência. Então eu tenho que ter tudo isso. Eu tenho que correr atrás disso, né? Para dar o exemplo. O exemplo move, né? Passar, as palavras entram aqui e saem aqui. Mas o exemplo não, o exemplo move. Então eu acho que esse talvez seja a grande lição da minha vida. E você tem algum hábito que te faz muito bem? Qual que é esse hábito e o que você costuma fazer assim no dia a dia para trazer essa vibração boa? Eu gosto de tocar saxofone. Olha só, não sabia. E aprendi a tocar saxofone com 50 anos de idade. Então eu sei, toco saxofone. Para ser verdadeiramente honesto, eu ando meio preguiçoso com o meu saxofone. Mas é uma coisa muito boa a música. A música te bota para cima, né? Seja o tipo de música que for, né? Eu tinha uma churrasqueira na minha casa e meus irmãos todos iam lá e os amigos, a gente sempre fazia um churrasquinho, sempre estava movimentada. E sempre alguém levava um violão e coisa e tocava. E eu sempre ficava de fora, porque eu não sabia tocar instrumento nenhum. E aí um determinado dia eu disse, eu vou tocar um instrumento. Fui para o Rio de Janeiro, uma viagem, e lá no Rio de Janeiro tem uma rua, lá no centro da cidade, que tem várias lojas de instrumentos musicais. E eu entrei numa, outra, voltei. Tal. Chegou numa determinada loja lá, eu perguntei pro vendedor, escuta, qual é o tipo de saxofone que eu compro? Eu quero ir aprender saxofone. Ele disse, olha, eu acho que o saxofone que você devia comprar é o saxofone alto, que é aquele tipo um cachimbo assim, o menor. Sim. Aí depois tem o tenor e ainda tem o barítono e tem aquele do Kennedy, que é fininho assim, que é o soprano. Compra o saxofone alto. E aí eu comprei o saxofone, botei ele debaixo do braço e vim para Joinville. Cheguei aqui, fui na Casa da Cultura e disse, eu quero um professor de saxofone. Ela disse, nós temos um professor de todo quanto é instrumento, menos de saxofone. Aí começam as dificuldades, tá? Sim. E aí eu trabalhava no SUS, né, como médico do SUS, e perguntei para um dos funcionários lá que tocava na banda da Assembleia de Deus, tocava trombone de vara. E eu disse, então tem alguém lá na tua banda que ensina saxofone? Ele disse, não, lá não tem. Mas o marido da nossa assistente social aqui do SUS mora a 2 quadras daqui e ele é um saxofonista formidável. E ele dá aula. Eu saí ali do SUS, fui lá na casa do cara, e ele ficou me ensinando durante 2 anos. Tinha aula, eu acho que 2 vezes por semana. E depois ele foi para Florianópolis e de lá ele foi para a França, foi para Paris. Então eu tive aula nos 2 primeiros anos. Depois eu ia muito para os Estados Unidos, porque tinha morado lá, né, 5 anos. E aí eu trazia CDs com os acompanhamentos. Então eu botava o CD lá, tinha um acompanhamento de uma música tal, geralmente música americana, porque vinha lá dos Estados Unidos, e aí eu tocava com um acompanhamento. Legal. E depois eu conheci os músicos aqui de Joinville, e aí deslanchei. Era legal, porque tu tocava mal a beça, tu era principiante, né? Tocava mal. E saía do tom, etc e tal. Ei, meu Deus do céu, isso que é nada, cara, tu tá tocando bem a beça. Então eles incentivavam a gente, sabe? Mas isso é legal, uma forma que mostra a determinação que você teve para... Aos 50 anos. Legal isso. E não desistir, né? Muito bom. E para finalizar, como que você quer ser lembrado pelas pessoas? Puxa vida. Quero ser lembrado como um homem bom, né? Eu vou te contar uma história que tem passado na minha cabeça há algum tempo, né? Não sei se ela é muito louca, não, mas é assim, ó. Qual é o local o que eu fiz que eu realmente amo? Né? Além, claro, da minha mulher, da minha família, dos meus filhos, né? A Progin tem 35 anos hoje. E eu acho que ela será no futuro grande como um hospital universitário da Universidade de Santa Catarina ou da Hospital de Clínicas de São Paulo.
o meu filho lá dos Estados Unidos disse, olha pai, o ProRim vai ser como o Cleveland Clinic, que é o hospital dos Estados Unidos que faz as grandes operações de coração e tal. Então eu realmente amo o ProRim. O grande amor da minha vida, tirando minha família, minhas mulheres, é a ProRim. É aquilo que eu profissionalmente, vamos dizer, atingi com maior sucesso, eu creio. E aí eu me recordo da história do Frédéric Chopin. Frédéric Chopin é um grande pianista e quando você estuda música aí, a gente estuda o Frédéric Chopin junto com Mozart, junto com Beethoven, desta qualidade, né? E o Frédéric Chopin, ele era polonês. E ele viveu na Polônia um certo tempo e depois foi para a França. Morou em Paris e tal. Lá ele pegou tuberculose e morreu lá. Durante a vida dele, ele fez umas peças chamadas polonese. Uma das poloneses é o hino da Polônia. Só para saber a qualidade do sujeito. Quando ele estava lá na França, antes dele morrer, ele disse assim, o grande amor da minha vida é o meu país. E se vocês puderem, o dia que eu morrer, eu quero que vocês tirem o meu coração e levem ele para a Polônia. Então até hoje existe um monumento lá na Polônia com o coração dele colocado em formalina, assim como veio o coração do Dom Pedro I, o homem que gritou a nossa independência. Veio outro dia aqui, quando nós fizemos 100 anos de independência, veio o coração, 200 anos de independência, veio o coração dele, não veio? Rodou aqui no Brasil. E então o coração do Frédéric Chopin está lá na Polônia. O dia que você for visitar a Polônia, você vai lá no monumento do Frédéric Chopin que está lá. Então, está rondando na minha cabeça. Já falei isso para o meu filho Marcos e para alguns amigos de perto, que o dia que eu morrer eu quero que tire meu coração e deixe lá na ProRim. Que forte isso. Forte, né? Forte. Forte, mas verdadeiro. Sim. É o amor verdadeiro. Muito obrigada pela sua participação. Eu amei mesmo a sua sabedoria de vida, compartilhar para quem está assistindo. Muito obrigada, Dr. Chucho. Olha, o que posso eu dizer, né, diante de uma jovem talentosa como você, que está colocando o seu talento em benefício de tanta gente, porque hoje você tem a vantagem disso ali que está olhando para nós. Você pode compartilhar, você pode dividir, você pode influenciar. E você sendo uma pessoa boa como você é, uma pessoa de fé, uma pessoa que acredita em Deus, que acredita no Espírito Santo, certamente que você vai ajudar muita gente que vai ser tua fã ali, que vai ver os teus programas e seguramente que esse número vai ser multiplicar e você vai conseguir o teu objetivo. Que sem dúvida nenhuma é a mão estendida, sim, é o coração em benefício de todos. Parabéns, muito obrigado. Eu estou lá na ProRim, você sabe onde é, né? Estou à disposição sempre que você precisar. Muito obrigada. Bem? Vou deixar aqui na descrição o endereço da ProRim também, o site para vocês conhecerem, para quem não conhece, e também aqui na descrição tem um link para você adquirir o livro La Vie est Belle, Os Princípios para uma Vida Bela, Leve e Abundante. Muito obrigada pela sua participação e eu te vejo no próximo programa.